do nosso curso com o Sociologia da Religião, do Max Weber, como que isso emerge ao longo da obra dele. Primeiro, eu vou apresentar quem é o Weber e um pouco do conjunto da obra. Depois a gente fala sobre a emergência do tema da religião. Vocês devem ter recebido, né, provavelmente não tiveram tempo de ler, um primeiro texto que eu escrevi que faz essa apresentação, que é o texto de base da aula. Sugiro que quem não tenha podido ler, o leia ao longo da semana, depois a gente pode até conversar sobre o texto, até poder enriquecer, saber que se ele foi bem apreendido, se foi dentro da medida da expectativa de vocês, e também para que a gente possa, de repente, enriquecer com mais informações e tudo mais. A nossa aula de hoje, ela vai passar por esses 4 tópicos básicos. Quem foi o Max Weber? Quais são as fases e frentes da obra dele? Como que ele faz uma investigação, uma visão de conjunto sobre a sociologia da religião que ele desenvolve, e depois, de uma forma muito de passagem, vocês já vão ter uma ideia de quais são os problemas articuladores da problemática. Problemas articuladores que vão sendo enriquecidos ao longo do curso, uma vez que a gente vai falar o curso todo sobre essas questões. Vamos começar, então, tratando de quem foi o Max Weber. De que forma qual foi o percurso que ele fez, primeiro, quem foi o Weber, e depois o percurso que ele fez. Weber, ele é um sociólogo alemão, né, que teve uma vida relativamente curta, de 56 anos, e a ironia da história, à luz da nossa condição de viver numa pandemia do coronavírus, é que ele morreu de gripe espanhola. Está escrito gripe espanhola aqui, por um errozinho. Ele morreu de gripe espanhola, uma pneumonia provocada pela famosa epidemia de gripe espanhola que ocorreu logo depois da Primeira Guerra Mundial. Ele não é um sociólogo propriamente. Ainda que ele seja considerado um clássico da sociologia, ao lado de outros, né? Vale citar o Emile Durkheim e Karl Marx, né? E normalmente se pensa esses 3 como os grandes clássicos da sociologia, e hoje em dia se recupera outros clássicos, como Georg Simmel, Gabriel Tarde, o próprio Comte, às vezes, é recuperado, e vários outros que vão surgindo como também clássicos da sociologia. Independente de quantos clássicos a sociologia tem, o Marcelo Moço também, independente de quantos clássicos a sociologia tem, o fato é que o Max Weber jamais deixará de ser um clássico da sociologia. E há razões muito claras para isso, que eu acho que nesta aula já a gente já vai poder entender o porquê que ele é um clássico da sociologia. Ainda que seja um clássico da sociologia, ele não é formado em sociologia, até porque não existia sociologia como uma disciplina das ciências sociais do seu tempo. Não existia ciências sociais, sociologia, nada disso muito bem estabelecido no seu tempo. O caráter de um clássico, no final do século XIX para início do século XX, se dá pelo fato de ser um fundador daquilo que a gente tem por sociologia hoje. Tá? Ele foi formado em Direito, em Heidelberg, e também, ao longo do curso de Direito dele, ele fez um percurso, formações, cursos em História, Economia e Filosofia. Né? Poderíamos dizer, para utilizar uma terminologia antiga, que quando se estuda Renascimento, que ele era um verdadeiro polímata. Ou seja, ele era uma pessoa que tinha diversas competências no campo do conhecimento humano. A sua primeira fase, ela se dá logo na sequência da formação dele, onde ele faz uma dissertação sobre história das corporações medievais de comércio, ou seja, faz uma dissertação no que podemos chamar de uma história econômica, e depois ele faz uma tese sobre a história agrária romana e a articulação entre a história agrária romana, ou seja, é um estudo de economia com uma questão de direito, né, com uma investigação de história do direito, mostrando a relação entre a história agrária e o direito público e privado em Roma. Na sequência dessa dissertação e da tese, ele acabou se tornando professor. Em Berlim primeiro, depois foi Freiburg, depois foi para Heidelberg. Essa sequência dele mostra uma ascensão
digamos, já de uma carreira de alguém que já estava, nesse período, fazendo sendo reconhecido como alguém que já tivesse um perfil intelectual, uma produção intelectual já significativa, né? Desde o início, ele é um intelectual de produção abundante em termos de escrita. Uma última observação sobre quem é Weber pessoalmente é dizer que ele foi marido da Marianne Weber, né? Que foi aquela com quem ele compartilhou, digamos, toda a vida, e também foi aquela que foi responsável pelo espólio dele, né? Pela compilação e pela publicação das obras dele, e também pela própria biografia. A primeira biografia do Weber foi da Marianne, que também era uma grande intelectual, e depois se mostrou também uma pessoa que tinha um pensamento próprio, ou seja, ela não é só a mulher de Weber, mas sim uma mulher intelectual que foi esposa de Weber e também foi muito importante na posteridade da obra dele e também na própria interpretação da obra dele. Feitas as considerações iniciais, né, eu não vou entrar aqui em mais detalhes sobre a vida para a gente não ficar tomando tempo com isso. Essas coisas, de repente, podem vir num momento ou outro. Vamos passar um pouco pelo percurso da obra do Max Weber, mostrando como que, ao longo das etapas, vai se formando uma sociologia da religião no Weber. Existe uma primeira fase, que é aquela que deriva exatamente da tese da dissertação dele. Essa primeira fase a gente pode nomear como de uma história econômica, jurídica e agrária. É nessa interface entre economia, direito e a questão agrária que se desenvolvem suas pesquisas desde 1862 até 1898, que depois, por causa de um acontecimento, né, que está aqui no slide, vai fazer com que ele tenha um processo interrompido e depois volte para uma atividade criativa numa segunda fase. Os temas que são marcados nesse período são a questão agrária, não somente na antiguidade, mas também na Alemanha contemporânea. Então, ele, aos poucos, vai derivando uma agenda de história da questão agrária e da economia para uma reflexão e um estudo sobre a condição camponesa e agrária, dos trabalhadores agrários dentro do contexto da Alemanha do seu tempo. Esse tipo de estudo vai até se prolongar um pouco mais depois da própria interrupção dessa primeira fase em 1898. Tá? Mas se concentra mais na primeira fase esse tipo de preocupação com a condição agrária ou camponesa na Alemanha contemporânea. A segunda agenda que está presente nesse período é um robusto estudo, né, que deu um livro robusto, que foi publicado nas Obras Completas do Weber, em 2 volumes, sobre a origem e a lógica da Bolsa de Valores, né, isso tudo na perspectiva de uma história econômica. Esse tema da economia vai passar por toda a obra dele, como a gente vai ver ao longo da aula de hoje. Tá? Então, a primeira entrada dele sobre a história econômica é feita, por um lado, pela questão agrária e jurídica, e, por outro lado, pela questão da Bolsa de Valores, né, que vai trazer um pouco do que ele desenvolve depois como categorias econômicas fundamentais, vinculadas à sociologia e tudo mais. Não é o conteúdo do nosso curso e também não vai ser alguma coisa que eu vou explorar nessa aula. Bem, qual é o acontecimento que faz com que se interrompa a primeira fase do Weber? É o fato de ele ter entrado numa depressão profunda, né, em 1898, que se prolonga até 1902. Ele chega até a ser internado e tudo mais. E só em 1902 que ele retoma as suas atividades acadêmicas não, de pesquisador, propriamente, e atividade de ensino mesmo, ainda que ele tenha tentado, em alguns momentos, retornar, só retorna no final da vida, 2 anos antes dele morrer, dele falecer, em 1918. Então, vale sinalizar muito bem isso. Assim. O Weber ele é um pensador que teve muito pouca atividade como professor, né? E teve muita atividade e também disponibilidade de tempo
para uma agenda de pesquisa e investigação empírica, teórica e muita escrita. Tá? Isso também era permitido para ele, e esse é um dado biográfico pessoal, por causa do casamento que ele teve, que também é um casamento que não deixou de ter também a possibilidade da independência econômica financeira para que ele pudesse fazer isso. Né? Ele não era um homem com necessidades econômicas de geração de renda para poder se sustentar. Né? Então, ele tinha uma independência financeira para fazer um trabalho meramente acadêmico, de atividade acadêmica. Deixa eu só tirar aqui. Admitir aqui, a Joyce está entrando. Bem, depois da depressão, né, e desse período em que ele esteve fora do ar, né, desencadeado por uma briga com o pai dele, né, que era uma pessoa bastante, não somente rica, mas também bem estabelecida intelectualmente e politicamente na Alemanha. Eles tiveram um atrito, um conflito, onde eles se romperam por causa de uma coisa extremamente trivial e boba, e depois disso ele entrou num quadro de depressão, né? E esse quadro se prolongou ao longo da vida, né? Ele teve a depressão como um problema crônico ao longo da vida dele. Depois dele sair dessa depressão, ele retorna em 1902, ampliando a agenda de pesquisa dele, né? Em diversas frentes, e no que interessa para a gente nesta aula, fazendo uma pesquisa que começa a trazer, na segunda fase, um problema que é aquele que marca boa parte da obra dele, né, e que vai estar presente no primeiro livro que ele vai publicar sobre religião, que é o famoso Ética Protestante, Espírito e Capitalismo. Qual é o problema? É o da relação entre religião e capitalismo. Tá? É nessa fase que essa questão emerge, a partir de 1902. Antes de eu falar sobre esse problema especificamente, vale sinalizar algumas coisas de percurso intelectual que são significativos, tá? Para a gente ter uma visão de quem é o Weber como pesquisador e como acadêmico. Ele, em 1904, ele se torna diretor dessa revista que vocês estão vendo aqui, essa capinha aqui, que é Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, traduzindo Arquivo para a Ciência Social e a Política Social. Essa revista ela já existia antes de ele se tornar diretor, e quando ele se torna diretor numa nova fase da revista, numa nova política editorial, em parceria com os Werner Sombart e o Edgar Jaffe. Anotem esse nome, Werner Sombart, como um interlocutor muito próximo de Weber e como alguém que vai ser importante para o debate do Weber sobre a origem do capitalismo. Tá? Sombart, ele participava de interlocuções com o Weber no próprio ciclo que ele fazia de intelectuais que frequentavam a casa dele e da Marianne, né? O Sombart, Georg Simmel e outros autores faziam isso. O Ernst Trost, difícil nome de se expressar, de se pronunciar, e são autores que participaram do ciclo deles, interlocutores próximos. O Sombart não é só interlocutor próximo, mas ele também escreveu uma obra que é muito importante sobre a origem do capitalismo, em que ele dá muita atenção ao judaísmo como estando na origem do capitalismo. Né? E o Weber ele defende uma outra tese, que não seria o judaísmo, mas sim o protestantismo. Né? Por isso que eu quero que vocês anotem aí o Sombart como sendo alguém relevante para que a gente, depois, quando entre na questão sobre o protestantismo, tenha armada essa discussão sobre que tipo de religiosidade, quais argumentos que trazem a ideia de que é o protestantismo, na perspectiva de Weber, que está vinculado à emergência do capitalismo moderno, industrial, tal como conhecemos. Tá? Voltando à questão da revista. Nessa revista aqui, ele publicará muitos dos ensaios que são clássicos contemporaneamente, tanto sobre metodologia das ciências da cultura, que dá um livro com 2 volumes, publicado até em português, uma tradução muito ruim. Né? Esperamos que logo, logo venha a sair uma tradução desses escritos metodológicos que seja de qualidade. Né? Ele publicou
esse livro de metodologia, esses ensaios que vão dar no livro de metodologia de ciências sociais, de ciência da cultura, neste livro, nesses arquivos, nessa revista, e também publicou os ensaios de religiões, tanto ética protestante quanto outros, nesse volume. Então, eu estou falando isso para que vocês entendam que o Weber, enquanto um escritor, não é alguém que entregou livros prontos, editorialmente prontos, para o público. Mas, muitas vezes, os livros que a gente tem em mãos são compilações de escritos que não foram publicados por ele, porque ele faleceu repentinamente por causa da gripe espanhola, ou então que foram publicados em ensaios em revistas. E depois, posteriormente, foram feitos os trabalhos editoriais de reunião desses ensaios em livros, né? Isso é uma questão relevante para entender o perfil da obra do Max Weber e também entender que, por causa disso, acabam surgindo certas questões de cunho editorial e exegético, né? Por exemplo, nesses ensaios de metodologia da ciência da cultura, que a gente não vai tratar nesse curso, ele tem ensaios desde 1904 até 1913, um período de tempo de produção intelectual dele em que muita coisa andou, né? Desde o ensaio absolutamente genial sobre a objetividade das ciências sociais e políticas, que ele escreveu e publicou no primeiro volume da Archive, e o outro ensaio, o ensaio lá de 1913, que é sobre o sentido da liberdade de valores nas ciências sociais e políticas, né? Entre esses dois ensaios, você tem uma diferença grande, muita coisa andou na reflexão dele sobre metodologia da ciência, sobre sociologia, sobre categorias fundamentais e tudo mais. Então, fica sinalizado esse ponto aqui. E chegamos no primeiro momento em que a gente vai efetivamente tratar de uma publicação que vai logo 2 anos depois dele ter voltado à atividade intelectual, que é o Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É a primeira publicação que ele faz efetivamente sobre a questão da religião. Provavelmente todos vocês que estão aqui assistindo na sala, como também estão assistindo nas aulas no YouTube, vocês conhecem esse livro, Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, né? É um livro que tem várias edições, é muito discutido, é abordado em diversos cursos de sociologia e também em outras áreas, de religião, de economia e tudo mais. Normalmente é o livro que é a porta de entrada de Weber e, às vezes, também a porta de saída de Weber, né? Às vezes, ele também é aquele livro que é o único lido sobre o autor. Às vezes, entre um ou outro, categorias sociológicas fundamentais, mas é o livro pelo qual o Weber é conhecido e pelo qual ele é estudado. Esse livro foi, primeiro, um ensaio na Archive, no segundo volume, de 1905, tá? O Ética Protestante e Capitalismo foi escrito em 1904 e publicado no número de 1905 da Archive. Este ensaio, tal como é publicado em 1905, é uma primeira versão do ensaio. Não tem nele, por exemplo, a questão central na exegese, nos estudos de Weber, que é a tese do desencantamento do mundo, né? Não tem todo aquele desenvolvimento que ele faz na segunda parte do Ética Protestante, que vocês vão ter a oportunidade de conhecer, porque a gente vai estudar ele aqui, que traz uma visão dele, de certa forma, bastante trágica ou pessimista, do cosmos econômico e dos destinos do mundo moderno. Ainda que ele deixe ali, como a gente vai ver, alguma abertura, não está tudo fechado, temos que entender que há possibilidades existentes em jogo, mas a situação não é das melhores sobre o que resultou desse processo de entrelaçamento entre ética protestante e espírito capitalismo, pelo menos no tempo dele, né? Vendo no horizonte do tempo dele. Bem, esse texto ele vai ser retomado depois, em 1920, e reescrito. E aí a versão que a gente lê é essa segunda edição, de 1920, que revisa, melhora passagens e acrescenta partes no livro Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. Tá?
Daqui a pouco eu vou mostrar a capa do livro para vocês terem a imagem do que eu estou querendo dizer. Antes de mostrar a capa, eu quero só sinalizar que no mesmo ano em que ele publica o Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, ele faz uma viagem para os Estados Unidos da América e ele fica lá durante 3 meses conhecendo políticos, fazendo, digamos, observações em campo, né? Entrevistando pessoas informalmente, né? Ele foi lá no Congresso de São Luís, Missouri, e quando ele faz essa viagem para os Estados Unidos, ele tem uma observação em loco sobre essa forma pela qual o protestantismo está presente na vida americana, numa certa entrelaçamento entre a forma como a religião modela a ética e como que ela impacta sobre dinâmicas sociais, políticas e econômicas dentro do contexto daquele capitalismo nascente, aquele capitalismo pujante, na verdade já é nascente, já foi nascente, já é pujante, daquele país que para um europeu desse tempo não era tão conhecido quanto o nosso, né? Vale ressaltar isso, os Estados Unidos da América ainda não era aquilo que a gente conhece como o país projetado sobre todo o mundo, como uma espécie de império ou com tendências imperiais, como a gente conhece. Era um país, na verdade, muito mais voltado para si mesmo, né? A projeção dos Estados Unidos da América no mundo se deu muito mais em função do período das grandes guerras, onde os Estados Unidos que a gente conhece se torna quase marcante em termos de cultura, discussão política e tudo mais, né? No contexto em que Weber está indo para os Estados Unidos, ainda é um país, né, em que há muito a ser descoberto pelos europeus. Esse que é o ponto. Ele vai lá, vê o cenário americano, a vida americana, e publica posteriormente, em 1906, um ensaio que é intitulado assim, em 1906, Igrejas e Seitas na América do Norte, um esboço sobre política eclesial e social, e depois ele vai ser ampliado em 1920, né, numa nova versão chamada Seitas Protestantes e o Espírito do Capitalismo. Tá? Então, esses ensaios eles saem depois da Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, que são repercussões da viagem que ele faz aos Estados Unidos. Esses ensaios a gente vai estudar ao longo do curso, mais para a última parte do curso, onde a gente vai tratar da ética protestante. Então, aí estão as capas que eu disse que vocês veriam sobre a ética protestante. Aqui é a Archive, onde ele publica, em 1905, dá para ver aqui pequenininho, a primeira versão da Ética Protestante, Espírito do Capitalismo. Em português, a gente tem essa versão aqui, editada pelo Antônio Flávio Perucci, que era um pesquisador lá de São Paulo, especialista em Weber, em sociologia da religião e tudo mais. Ele faleceu há alguns anos. Essa edição, pela Companhia das Letras, se eu não me engano, está esgotada, e ela tem uma vantagem em relação a uma edição anterior da Pioneira, que está esgotada, que foi a primeira edição da Ética Protestante do Espírito do Capitalismo, porque ela faz uma diferenciação entre a primeira edição e a segunda edição, né? Foi um trabalho mais exegético, que tentou indicar o que tinha na primeira edição e botando em colchetes o que foi acrescentado pelo Weber na segunda edição, né? Em 2020, como comemoração do centenário de morte de Max Weber, a Vozes publicou uma nova versão da Ética Protestante do Espírito do Capitalismo, que não tem essa diferenciação entre primeira edição e segunda edição, né, mas tem uma diferença em relação a esse livro aqui, do Perucci, que é o fato de ter introduzido esses textos que eu mencionei, tá? O Igrejas e Seitas e o Seitas Protestantes do Espírito do Capitalismo, são 2 textos que estão aqui, né, e que não estão aqui. E ele acrescenta também o debate de textos que são chamados as anticríticas, né? As críticas feitas à ética protestante do espírito do capitalismo entre 1907 e 1910 e as respostas que o Weber faz aos críticos, né? Então, é uma edição que traz essa diferença, e também ela traz o prefácio os sites reunidos de sociologia da religião, sobre o qual eu vou falar daqui a pouquinho,
que é um prefácio que não está aqui, né? As observações preliminares aos grandes ensaios, a compilação dos ensaios sobre religião do Weber, que não estão aqui e estão aqui. Observações preliminares essas que estão na primeira edição do Ética Protestante, Espírito e Capitalismo, publicado pela Pioneira, né? É uma questão de exegese aí que eu posso esclarecer um pouquinho daqui a pouco, né? Por que há uma decisão de colocar ou não colocar as observações preliminares no início da Ética Protestante. Vocês vão entender isso. Bem, a gente tem, então, recapitulando, um primeiro momento que Weber fez aquelas investigações sobre história agrária, história econômica, história jurídica e tudo mais, pegando a antiguidade, depois também trabalhando um pouco o contexto da questão agrária e da política econômica, política social na Alemanha contemporânea e tudo mais. Aí ele tem lá um pequeno problema do ponto de vista pessoal e ele fica, digamos, numa situação de incubação e depois ele retorna, digamos, explodindo. Eu acho que é uma imagem interessante de ser trabalhada, né? Explodindo, mas ainda avariado, porque ele continua com os problemas que ele tem em termos psicológicos a vida toda. E isso é uma questão menor para a gente. O que importa é entender a obra dele e não tentar ler a obra do ponto de vista dos problemas psíquicos dele. Tem gente que faz isso. E eu acho que é um mau exercício de compreensão da obra do autor você tentar explicá-lo a partir de questões psíquicas e tudo mais. Bem, quando ele explode, você tem aí um cenário de uma série de agendas que emergem no contexto de 1902 até 1920, que é o ano da morte dele, né? É um período aí de 18 anos. Em 18 anos, você tem ensaios, escritos, discursos, que tratam de temas tão variados quanto esses que estão aí na frente. Ele pega história econômica e social da antiguidade europeia e não europeia. Isso logo nesse período da virada do século XIX para o XX, ele está muito engajado nisso. Mesopotâmia, Egito, Pérsia e tudo mais. Por que esse tema vai ser importante para a sociologia da religião? Porque ele já está introduzindo aí a questão de um olhar do pesquisador, né, que está pensando a partir do Ocidente, pensando a partir do problema da modernidade, para situações e condições civilizacionais não europeias. Tá? Ele faz isso do ponto de vista de uma investigação econômico-social e depois ele vai abrir a reflexão também do ponto de vista das religiões, digamos, imperiais. Tá? Estudando tanto o zoroastrismo, no caso da Pérsia, quanto também as condições de religiosidade, né, e toda a vinculação com o Império no contexto mesopotâmico e egípcio. Né? Fora essa questão, tem um segundo ponto aqui, a lógica e o método de ciência da cultura e a vocação da ciência especializada. Esse é um tema que está abordado por ele em alguns escritos que foram compilados no Metodologia das Ciências da Cultura, sobre o qual eu mencionei, né? E está presente também num dos textos mais conhecidos do Weber, que é um daqueles que se estuda quando se conhece o Weber, que é o chamado Ciência como Vocação. Né? É uma questão que atravessa a obra dele. E é importante para a gente compreender a natureza da sociologia dele e do método dele. Isso a gente vai avançar ao longo do curso. Né? Quando ele está tratando da lógica e do método das ciências da cultura, ele vai estar assumindo certos posicionamentos sobre, por exemplo, qual é a natureza da sociologia, que vai levar ao que se chama de sociologia compreensiva. Anotem, por favor. Né? O que é uma sociologia compreensiva, da perspectiva do Weber? O que seria desenvolver um método explicativo e compreensivo, ou baseado numa compreensão explicativa? Isso traz um monte de questões sobre a relação entre juízes de fato e juízes de valor. Como que você pode imputar uma relação causal? Né? Que tipo de relação causal o cientista social, o cientista político, deve buscar? Né? Deve buscar leis universais?
ou deve buscar imputações causais específicas, singulares, né? Qual é o papel do cientista na crítica de valores ou nos posicionamentos valorativos, né? Se o cientista deve assumir posições normativas e a ciência ela sempre vai estar vinculada à política, ou o cientista deve se opor a assumir posições normativas e até mesmo tomar a questão das posições normativas sobre valores e tudo mais e tal como objeto de pesquisa? São questões que são aquelas que o tempo todo, quando se estuda Weber, são tratadas nos cursos, né, sobre Weber, quando são mais aprofundados, e elas são relevantes do ponto de vista do estudo sobre religião, né? É aí, mas não só aí, que a gente tem a oposição, que é clássica, entre Weber e Marx, né? Ou Weber e o chamado materialismo histórico. É uma oposição que faz sentido, a gente vai ter oportunidade de avançar sobre ela, né? Existe uma diferença muito grande da metodologia de uma sociologia compreensiva à la Max Weber e de um materialismo histórico na tradição marxista, mas também não precisamos pensar o Weber como sendo um anti-Marx e a sociologia compreensiva e as questões metodológicas dele como sendo justificadas apenas por uma crítica ao marxismo, né? Isso é reduzir demais a proposição weberiana, tanto metodológica quanto também as pesquisas social-históricas de Weber, né? E também opor eles faz com que também não se entenda também quais são os pontos em comum entre as suas visões, ainda que seja muito difícil de dizer que Weber e Marx podem andar juntos, né? Eles não conseguem andar juntos, mas também existem pontos de convergência. Por exemplo, a exigência de uma metodologia histórica, né? Isso é uma questão central neles. Um segundo ponto de convergência é a preocupação com o capitalismo, a natureza do capitalismo como algo que é relevante para entender a natureza do mundo moderno, né? Bem, deixem guardadas aí as questões sobre metodologia e vamos enumerar aí algumas outras rapidamente que também surgem nesse período, várias relacionadas à política. Questão da Revolução Russa de 1905, depois, no final da vida, ele também vai analisar a natureza do socialismo na relação com a burocracia, questões políticas como a relação entre parlamento e governo, como que se deve organizar e como é possível organizar constitucionalmente o Estado, que envolve questões muito importantes no âmbito da sociologia do direito e da filosofia do direito, né? Ele parte, no período de 1902 e diante, para o estudo do trabalhador industrial e da psicofísica do trabalho. Ele tem volume nas obras completas sobre este ponto. Então, lembrando, na primeira fase ele está estudando trabalho agrário, depois ele avança nos estudos sobre o trabalho industrial, né? Isso já para entender a dinâmica do trabalho da empresa, da natureza da empresa capitalista, né? Questões que atravessam toda a obra dele. Ele faz uma sociologia histórica do direito, sistemática, comparada. Ele estuda a gestão econômica, história geral da economia. Ele estuda a questão da política, né, na democracia de sufrágio universal que estava surgindo naquele período. Ele tem escritos muito importantes sobre o que é a docência, o sentido da docência, qual é a vocação e também o dever de probidade de um professor, né? E como que isso é associado também a distintas montagens do sistema universitário. Ele faz uma análise comparada de sistemas universitários, tanto no mundo moderno, como também faz estudos sobre como que os letrados eles assumem posições distintas em sociedades diferentes. Isso é importante para o estudo sobre religião. Por exemplo, o estudo sobre o confucionismo e o taoísmo ele está associado a um estudo sobre o estamento dos letrados no contexto chinês, né? Então, são questões que atravessam diversos posicionamentos dele e pesquisas dele sobre religião, sobre relação de ciência e política, sobre capitalismo, sobre Estado, né? Sociologia da música. Tem alguns escritos, tem um livro sobre sociologia da música, que é um grande ensaio que ele fez, sobre a racionalização da música moderna. E também tem algumas passagens que ele desenvolve questões
sobre a natureza da esfera artística no mundo moderno e também como que as artes e religião às vezes estão em conflito, né? Sobretudo as religiões que são baseadas na negação ou rejeição do mundo, né? Estudos sobre sociologia compreensiva e categorias sociológicas fundamentais, que são publicados na Economia e Sociedade. Estudos sobre cidades, a natureza da cidade moderna, a singularidade dela. Estudos sobre as formas de dominação em relações comunitárias. Isso tudo que está aqui relacionado são coisas que a gente não vai tratar nesse curso, né? Por isso que há outros cursos possíveis a serem feitos sobre Weber e que vamos fazer. Essas questões elas vão aparecer nesse curso sobre religião quando a gente for identificar as linhas de convergências entre elas. Quando Weber estuda religião, ele está também fazendo cruzamentos entre a ética religiosa, a ação religiosa, com questões relacionadas a formas de associações comunitárias, questões, por exemplo, étnicas e nacionais, ou está cruzando com questões relacionadas ao direito, ou a formação de profissões, por exemplo, a relação entre formações de profissões e a composição da sociedade em estamentos e classes, ou estamentos ou classes, né? Ele vai mostrar a relação entre religião e capitalismo, ou religião e ação econômica. Então, quando ele está montando a discussão dele sobre religião, ele está fazendo esses vínculos com as outras questões, mostrando as correlações causais existentes. E, ao fazer isso, é muito importante sinalizar que ele não está estabelecendo uma causalidade primeira, ou seja, dizendo que é a economia que vai determinar a religião, ou é a religião que vai determinar a economia, ou que vai determinar as outras esferas. Não. A forma como se arma o campo weberiano é de entender essas múltiplas cadeias causais e como que elas se entrelaçam, sem nenhuma necessidade histórica, né? Com bastante atenção ao caráter contingencial, né? Ao caráter contingente do entrelaçamento causal, que é sempre multicausal, e também como que esse entrelaçamento pode levar a singularidades causais, né? A emergências históricas, né? Que não são necessidades históricas, só que uma vez surgindo também, acabam tendo seus efeitos, né? E até muitas vezes podem desenvolver lógicas férreas, lógicas que se autocolocam e se autorreproduzem, tá? Bem, sobre essa questão, então, da grande agenda dele, vocês já estão entendendo, né, que a gente vai perpassar alguns pontos que eu coloquei ali quando a gente tratar de religião, mas que também não tem como entrar nesses tópicos todos. Para a gente efetivamente adentrar o desenvolvimento da sociologia da religião do Weber, para além da ética protestante e o espírito do capitalismo, eu só queria trazer dois slidezinhos para esclarecer um ponto que é um ponto polêmico em relação a Weber, que é o dos posicionamentos políticos do autor, né? Eu já cheguei a mencionar sobre essa oposição entre Weber e Marx, né? Essa oposição entre Weber e Marx, ainda que faça sentido, ela às vezes bloqueia a compreensão do Weber, porque ele acaba sendo lido a partir de uma perspectiva marxista. Ou seja, Weber como um antirrevolucionário, ou Weber como anti-teoria crítica, né? Essa interpretação era muito comum no contexto brasileiro, muito em função da forma como ocorreu a dinâmica universitária no Brasil no século XX, e bloqueou muito o acesso, no Brasil, uma boa recepção, uma recepção de qualidade, tanto em Weber quanto em Durkheim. No Emílio Durkheim, que é outro sociólogo clássico, fundador da sociologia propriamente, né? No caso do weberiano, atrapalhou menos, porque Weber ainda teve, né, dentro da universidade, algumas pessoas que foram responsáveis por desenvolver uma boa exegese, uma boa recepção de Weber no contexto brasileiro, né? O Gabriel Kohn, que também fez uma leitura de Weber mais próximo da escola de Frankfurt, o Pierucci, e outras pessoas mais fizeram esse tipo de trabalho. Só que, mais recentemente, que se saiu também de um esquema de interpretar Weber pela via do marxismo, seja como oposição, seja como junção, e começar efetivamente a trabalhar
Weber a partir de uma exegese, de um trabalho de pesquisa sobre a pertinência do próprio Weber. Por que o Weber, isso muito Carlos Eduardo Sell, né, que é orientador de pessoas que estão aqui na sala e também que vai estar na próxima aula, ele tem um papel importante nisso, né, o Carlos Eduardo Sell, de trazer um Weber sem esse viés do diálogo dele com o marxismo. Por que o diálogo com o marxismo acaba enviesando um pouco a leitura de Weber? Porque, ao interpretá-lo como sendo um autor antimarxista, muitas vezes o compreende apenas como um autor conservador. Então, é muito comum nas sociologias, nos cursos de ciência política, sobretudo, colocar o Weber na linha dos conservadores, né? Trabalha Pareto, que é um italiano, conservador italiano, trabalha Robert Michels e trabalha o Weber, né? E outros mais, como Mosca, alguns autores conservadores, falando que o Weber faz parte de uma escola elitista. Ainda que seja uma meia-verdade, faz com que a gente não entenda que o autor, por exemplo, pode ser lido como ter uma perspectiva mais democrata-liberal, né? Mais próximo do liberalismo do que do conservadorismo. Sem querer me adentrar muito nessa discussão, que seria para se avançar mais num curso sobre sociologia política, sociologia de dominação de Weber, o que importa é sinalizar que, em termos de fatos, ele foi filiado a uma associação de economia na Alemanha, voltada para a política social, né, que desenvolvia uma concepção de economia social, economia nacional, que tinha um vínculo entre uma tentativa de via média entre o desenvolvimento de justiça social, questão social, e também preservação da liberdade econômica, né? O chamado socialismo de cátedra, que está associado à proposição da sociologia, da Associação Alemã de Sociologia. Então, é uma associação que tinha um caráter de vincular economia e sociedade, e economia à questão social e ao interesse da nação, né? Weber foi associado a ela e depois se distanciou e organizou uma associação alemã de sociologia, né, que, junto com outros colegas, como o próprio Tonis, com George Simmel e tudo mais. De fato, ele sempre foi um crítico dos ideais revolucionários, só que isso não quer dizer que ele não tenha tido uma visão da questão social e do problema da questão social e como resolver, né, como gerir a economia, como lidar com as demandas de direitos do trabalho sociais no contexto do capitalismo industrial. São questões que estão no horizonte dele. E o fato que é difícil de se recusar, que não tem a ver com uma própria visão conservadora, é o de que ele é um pluralista e assume uma posição liberal, né? Não no sentido neoliberalismo, mas no sentido de reconhecer que não tem como retornar a um mundo unificado por uma visão de mundo única, né? O mundo é, por si mesmo, plural e tem que se lidar com isso no mundo moderno, né? Ele também atuou politicamente na República de Weimar, né, na montagem da República, no contexto do pré-guerras. Trabalhou pouco tempo, afinal ele morreu logo ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1920, mas ele tentou construir uma república, ajudar a construir uma república constitucional, né, e democrática, que a gente sabe que entrou em colapso e fez com que ascendesse o nazismo, né? E também ele empreendeu a formação de um partido, não foi bem-sucedida, que combinasse liberais e democratas. Bem, isso daí é uma posição que poderia dizer, então o Weber está mais para liberal-democrata do que para conservador. Só que, por outro lado, há posições conservadoras que também não temos que trazer aqui no ponto de vista negativo, ele é conservador, mas no sentido de constatar e entender o que isso quer dizer, que por exemplo, a posição dele em relação à imigração é bastante nacionalista, ele, em relação, sobretudo, aos poloneses, ele chegou a pesquisar isso. Ele é um nacionalista não necessariamente é conservador, mas o nacionalismo dele poderia, talvez, ser aproximado mais na posição conservadora. Ele é um cético do ponto de vista normativo, e isso é próprio da boa tradição conservadora, ou seja, aquela que não acredita que ideais podem revolucionar o mundo, pelo contrário, ideais podem destruir o mundo. Então, é bom ter um ceticismo normativo para ter uma abertura cognitiva para entender o mundo tal como ele é, né? Sem querer fazer tábula rasa das coisas a partir de convicções
valores impostos sobre a realidade, né? Então, o ceticismo sobre a possibilidade das ideias transformarem o mundo é uma posição conservadora no sentido mais liberal do termo, né? No sentido da tradição inglesa, que é uma boa tradição de conservadorismo, e ele também tem uma visão de política que é baseada no decisionismo. Também tem uma discussão em torno disso, mas é baseada na ideia de que as posições políticas elas não têm como ser fundamentadas em valores últimos, né? E as próprias decisões individuais. E isso está associado politicamente a uma visão de realpolitik, ou seja, política do real. A política ela não se curva à ética, né? A política ela tem por dinâmica a luta por poder, as relações de dominação e uma oposição, uma distinção insuprimível entre elites e massas. Isso faz parte do curso das coisas, né? Esse tipo de visão, a última sobre a política, o faz ficar bem próximo do que podemos chamar de conservadorismo político. E essa visão é aquela visão que está presente nos cursos de ciência política, quando colocam ele dentro do rótulo dos elitistas, ou da tradição conservadora de política. Não é um curso sobre isso, deixo apenas entregue para que vocês tenham uma visão do conjunto do pensamento dele, né? Sobre cada tópico desse, daria para avançar muita discussão, né? Ceticismo normativo diz respeito à metodologia das ciências sociais, ou diz respeito à questão da relação dos juízos com o valor. É possível fundamentar valores e juízos de fato e tudo mais? É uma discussão riquíssima, que dá um curso inteiro. A questão do decisionismo político é uma questão riquíssima também, né? Que é um dos maiores desafios feitos, por exemplo, ao Jürgen Habermas, né? Que lê tanto Carl Schmitt quanto Weber como sendo autores gigantes, o Schmitt como um grande inimigo intelectual, digamos assim, e o Weber como o cara que ele se debruça para reconstruir a obra e também tirar da obra certos vieses. Um deles é esse, é o decisionismo político, né? Essa ideia de que as decisões não podem ser fundamentadas na razão, mas sim na decisão. O Habermas fala, não, isso aqui do Weber está equivocado. E, a partir disso, ele desenvolve toda uma agenda de tentar solucionar isso por uma via diferente, né? Da reconstrução da racionalidade moderna. Bem, indo agora para a terceira fase dele, que é a fase que podemos datar a partir de 1913, por aí, tá? Não existe uma clareza em relação a essa fase, no sentido de se é uma fase, efetivamente, ou apenas continuidade da segunda, tá? Vamos manter essa distinção em termos didáticos, e porque para a gente faz todo sentido. Qual é a diferença entre uma segunda fase e uma terceira fase, do ponto de vista de uma análise do percurso do Weber, na perspectiva do desenvolvimento de uma sociologia da religião? É que, na segunda fase, ele está centrado no desenvolvimento da questão da religião vinculada à origem do capitalismo, né? Como que uma determinada ética religiosa, tá? Que é o protestantismo, que, por sua vez, está vinculado a um processo muito longo, né, de longa duração, que ele já vê ali como podendo levar à origem do próprio cristianismo antigo, sobretudo a questão do judaísmo e tudo mais e tal, um processo de longa duração de secularização. A gente vai ver esse termo com cuidado na próxima aula, né? Que é um tema extremamente complicado da sociologia da religião contemporânea, né? Então, ele está preocupado com a questão da secularização das sociedades modernas na chave da formação do capitalismo. Ou seja, há certas transformações de longa duração e, sobretudo, um caráter central da ética protestante, em que ideias religiosas e práticas religiosas vão, por um esquema que ele vai mostrando, se articulando com certas ações econômicas e com certo sistema econômico em nascimento. E essa articulação leva a um processo, digamos, de secularização. Isso vai levar ao tema do desencantamento do mundo, né? Um processo que vai desencadear, né, a explosão do capitalismo industrial
em regiões protestantes, né? E conforme o desenvolvimento do capitalismo industrial vai sendo realizado, as pessoas vão começar a agir economicamente tal como protestantes, ainda que não sejam protestantes. Aí a secularização efetivamente foi realizada, porque as próprias instituições, as próprias ações, elas estão sendo efetivadas segundo uma lógica que estava associada à fé no nascimento da Reforma Protestante, sobretudo em Calvino, e depois elas se dissociam, fazem parte do funcionamento do próprio sistema econômico, do cosmos econômico. Bem, essa é a questão da segunda fase, na perspectiva, tá, da ética protestante. Na terceira fase, ele avança no projeto da Economia e Sociedade, que é o livro dele, que vocês todos devem conhecer, ou pelo menos ter ouvido falar, que é um livro que foi eleito até o mais importante obra de sociologia de todos os tempos, né? Esse projeto está associado a um outro que vai surgir, que é o da ética econômica das religiões mundiais. São esses dois grandes projetos que podemos dizer que configuram o surgimento de uma terceira fase. Tá? Sobre o projeto de Economia e Sociedade, ele, inicialmente, era um projeto de escrita de uma espécie de handbook sobre a relação entre economia e sociedade, economia e política e tudo mais. E ele vai sendo reconfigurado ao longo dos anos. Tá? E, em algum momento, ele insere a religião como sendo uma das questões que entram dentro desse projeto de um handbook, que deixa de ser apenas uma análise da relação entre economia e sociedade e passa a ser um projeto de uma espécie de tratado de sociologia, né? Seria a porta de entrada para todos os grandes temas sociológicos do tempo. Esse projeto ele vai sendo costurado, desenhado ao longo do tempo, e ele só é publicado, Economia e Sociedade, com esse nome que a gente conhece, pela Marianne Weber, depois que ele morre. Isso dá até um caráter problemático ao livro. Sobre ele a gente vai falar isso na aula específica, porque é um livro que, no final das contas, é uma conjunção de ensaios inacabados de Weber, alguns mais acabados, outros menos acabados, escritos em momentos diferentes. Tá? Esse projeto da Economia e Sociedade, para o que nos interessa nesse curso, ele vai ter dentro dele, tá, a inclusão de um escrito, de um escrito pujante, de 150, 200 páginas, de sociologia sistemática da religião, ou que ele chama de sistemática da religião. Né? Também ele chama em outro momento de casuística empírica dos modos de contemplação e da religiosidade ativa. Essa história que eu estou contando está no livro do Carlos Eduardo Sell, né? O Max Weber e a Racionalização da Vida, esse livro aqui. Tá? É só vocês pegarem e lerem. Essa inclusão do projeto ela é proposta por ele ao editor, ao mesmo tempo que ele está escrevendo. Ele meio que finaliza o texto, que é o Sociologia da Religião, tipos de relações, aqui é um R, tá? Comunitárias religiosas, no primeiro, que está inserido no primeiro volume do Economia e Sociedade. Tá? Esse título não foi dado por ele, esse título foi dado pelos editores do Economia e Sociedade. Esse texto, ele é um texto importante para a gente. Está aqui, ó. Primeiro volume, capítulo 5. Sociologia da Religião, tipos de relações comunitárias religiosas. É um texto de 12 parágrafos, tá? Robusto, pode ver que começa na 239 e vai até 418. Essa edição ainda é uma edição grande, com um trabalho de diagramação gráfica horrível, né? Difícil de se ler, que pesa mais ainda o texto. É um texto que a gente vai explorar bastante na terceira, na quarta e na quinta aula, esmiuçando esses parágrafos. Então, do ponto de vista da nossa cronologia, a gente teve Ética Protestante e Espírito e Capitalismo, os textos dele sobre protestantismo, a gente tem esse texto aqui. Esse texto já abre todo o campo de uma sociologia histórico-comparada das religiões. Não só das religiões mundiais. Esse conceito eu vou explicar depois, né? Mas de todas as religiosidades relevantes, digamos, empiricamente identificáveis, estudadas e tudo mais. Até mesmo os primeiros parágrafos chegam a entrar naquilo que podemos chamar de
religiões dos povos sem estados, religiões arcaicas e tudo mais, que é o lado mais fraco desse texto, porque antropologicamente ele não está bem fundamentado, né? Ele ainda está no horizonte da antropologia do século XIX. Ele não está ainda no horizonte de uma antropologia tal como aquela que a gente conhece hoje. Mas ainda assim é um texto, são parágrafos importantes para alguns conceitos que ele traz. Então, aqui ele já vai abordar as teses que vão surgir posteriormente sobre a relação entre o que é religião de salvação, a relação entre ascese e mística, os tipos de dominação religiosa, identificação de tipos de profetismo, a diferença entre religiosidades mágicas e religiosidades éticas. Ele vai mobilizar um material que envolve judaísmo, islamismo, cristianismo antigo, o próprio cristianismo ocidental, o catolicismo, igreja oriental, Mesopotâmia e Egito, zoroastrismo. Ele está trabalhando com todo o universo de textos. Esse texto é o único em que ele tem essa reunião dessas todas as religiosidades, tanto ocidentais como não ocidentais. E é o que nos restou, então, da visão mais ampla do projeto dele. E por isso que a gente tem uma atenção importante a esse texto. Tá? Bem, depois desse segundo texto, digamos, segunda frente de escrita dele, que é o Sociologia Sistemática da Religião, esse aqui, né? Que também pode se chamar de Sociologia das Comunidades Religiosas, ou das Religiosidades Comunitárias, né? O ponto dele é isso, assim, que há uma forma de comunidade religiosa e como ela interfere sobre a ação, o ethos e a forma como as pessoas, né, os religiosos, aqueles que agem religiosamente se relacionam com o mundo. Depois desse daí, ele vai, então, avançar para o projeto do Ética Econômica das Religiões Mundiais, né? É um projeto que, digamos, aprofunda aquilo que foi apresentado esquematicamente por ele na Sistemática das Religiões, nesse texto da Economia e Sociedade. Tá? O escopo é isso, para ele, inicialmente, as religiões de todo mundo, e o objetivo é fazer uma sociologia histórica comparada que mostre as relações causais existentes entre os etos dessas religiões, ou seja, as formas de vida, né, os estilos de vida, as orientações de vida dessas religiões, dos religiosos, né, daqueles que agem em relação às crenças, ideias religiosas e práticas religiosas de determinados sistemas existentes. Como que isso vai configurar uma relação com o mundo, né? Então, vai ter uma tipologia que ele vai estabelecer, né, sobre tipos de religiosidades e como que determinados tipos de religiosidade vão estabelecer uma relação com o mundo diferente, né? Aí tem a grande divisão que a gente vai trabalhar depois sobre religiões magicamente motivadas, intramundanas e tudo mais, e religiões de rejeição do mundo, de negação do mundo. A gente vai ver isso, é uma grande oposição dele, que também vai estar associada a uma outra oposição, que é a questão das religiosidades mágicas e religiosidades éticas, né? Ele vai armar esse campo para depois começar a avançar num esmiuçamento de como que essas religiões, que ele chama religiões de salvação, né? Até a própria ideia de salvação, como é que ela emerge, né? A ideia de pecado e tudo mais e tal, como que essa religiosidade de salvação, tanto o Ocidente quanto o Oriente, vão estabelecer formas de rejeição ou negação do mundo. E como que, por sua vez, desses tipos de religiões, vai surgir um certo tipo de religião, que é a da ética protestante, que vai trazer uma ascese intramundana, né? Então, é isso que é o escopo mais amplo dele, que vai tentar mostrar o quê? Como que, então, esses tipos de etos e ações religiosas se vinculam a formas de ação comunitárias ou associativas no âmbito do que podemos chamar de economia, né? Do econômico, no sentido mais amplo do termo, não só mercado, né? Da vida econômica, da reprodução da vida. E como que essas distintas religiosidades vão
racionalizar ou impedir a racionalização da ação econômica. Tá? Essa questão, então, das formas de racionalização, ela é uma questão importante de vocês entenderem, né? Esse eixo, que é a relação entre religiosidade, ações religiosas e caminhos ou não de racionalização do mundo. Esse conceito de racionalização e de tipos de racionalização, a gente vai ver ao longo do curso. Não vamos esmiuçar isso aqui agora. Deixe só guardados isso, que é o ponto principal dele. Por que é o ponto principal dele? Essa relação entre ação religiosa e formas de racionalização ou não do mundo, em que sentido, de que forma? Racionalização ética, racionalização econômica, tem uma forma mais orgiástica e mística, uma forma mais ascética, que tipos de formas de ascese, que tipos de formas de mística e de relações orgiásticas, e vai montando a análise por aí. Isso daí tem um objetivo maior, que é aquele de entender, por meio dessa comparação, qual é o desenvolvimento singular que teve no Ocidente, né? Que tipo de causalidade esteve em curso que fez com que emergisse o que entendemos por racionalismo ocidental e moderno, e até mesmo podemos colocar no plural, as formas de racionalidade e racionalização do mundo ocidental e moderno. Né? Por que eu falo formas de racionalização e racionalidade do mundo moderno? Porque ele já nessa fase, ele já não está focando apenas no capitalismo, ainda que a ação econômica seja a questão principal para ele. A relação entre ação econômica e ação religiosa. A preocupação dele vai mais além, porque ele já tem aí um desenvolvimento, que vai ficar claro em alguns textos, de uma visão do mundo moderno como sendo desencadeando o que se chama de diferenciação das esferas de valor. As distintas esferas do valor se diferenciam, se distinguem e têm vias de racionalização próprias. Vão começar a estabelecer princípios próprios de funcionamento e de orientação da conduta. Então, a religião vai entrar como sendo um eixo a partir do qual ele tende esse processo de secularização dos mais diversos campos. Não como a causa de tudo, tá? Mas como um fator significativo a partir do qual você entende as diversas vias de racionalização do mundo moderno, e você entende quando você também está olhando para o econômico, para o jurídico, para o organizacional, o papel das burocracias. Você vai olhar as outras para a dimensão da arte, as lógicas internas de racionalização da arte. Então, ele vai armando essa análise, né, onde o grande chave é isso, é a racionalização e as vias de racionalização do mundo moderno, que fizeram com que, aí tem uma tese muito forte dele, e também muito polêmica, muito problemática do ponto de vista do nosso século XXI. Né? Muitos vão considerar uma grande heresia, outros vão considerar apenas um grande equívoco que tem que ser revisto, que é a ideia de que somente no mundo moderno você houve um nível de racionalização não visto em nenhuma outra cultura, tanto da ciência, quanto da arte, quanto da própria religião, quanto da economia e tudo mais. Então, o problema dele é o Ocidente e a modernidade